Nossa história começa com o Prota encarando o chefe, tentando explicar que rolou uma emergência familiar e que ele precisa de 2 dias de folga. A promessa é clara: quando voltar, ele compensa o tempo perdido. Mas o chefe, com a cara praticamente colada no celular, dá aquela atenção digna de quem só ouve 10% do que você fala. A resposta vem quase automática: folga só para casamento ou funeral. Emergência familiar, a gente vê isso aí ou não. O motivo da distração dele até que é compreensível, já que está ocupado mandando presentes para a irmã mais velha, Moá. Dinheiro, ele tem. Empatia é que já tá em falta no estoque. O Prota insiste, dizendo que a mãe tá doente e internada, precisando de cuidados urgentes. O chefe, com a delicadeza de um tijolo caindo no chão, pergunta se ele não tem pai e se o pai não puder cuidar, é só jogar a bomba para outro parente. Depois volta a falar no telefone como se nada tivesse acontecido. Ele ainda solta uma pérola, que é preciso fazer sacrifícios. Lembra com orgulho que quando o próprio pai morreu, ele estava fazendo hora extra, no funeral. E olha onde isso levou. Provavelmente para o topo da lista de pessoas que você não quer como exemplo de vida. Sem paciência, o chefe corta. Se o Prota tá achando difícil, pode pedir demissão. Levanta, dá um discurso motivacional de geladeira e lembra que ele só foi contratado porque a empresa estava desesperada por funcionários. Não desperdice essa oportunidade. As tendências não vão esperar por você, diz ele, tocando o ombro do Prota com a dramaticidade de um vilão de novela. Corta a cena e vemos alguém fumando um cigarro. Sim, o Prota, que aparentemente tem a meta de vencer primeiro o pulmão. Ele recebe uma ligação. É o pai chamando-o de Xinguang. Finalmente, o nome do rapaz. O pai pergunta se ele tem como voltar logo e no hospital uma enfermeira se aproxima para cobrar as despesas médicas. O hospital até tem sido paciente, mas a paciência não paga boletos. Se atrasar mais, a mãe vai ter alta mesmo que não esteja bem. O pai promete resolver, mas a enfermeira lembra que ele disse o mesmo na semana passada. O pai volta a falar com Xinguang, que garante que em alguns dias vai ajudar com as despesas. O pai tenta tranquilizar, dizendo que já pegou dinheiro emprestado e que o plano de saúde da mãe ajuda. Mas Xinguang não gosta da ideia de dever favores e promete cobrir o que falta. Checando a própria conta, ele lembra que mesmo com um salário de 5 mil, conseguiu guardar 50 mil em 1 ano e meio, graças ao aluguel dividido, uns freelas de edição de vídeo e comida barata, provavelmente macarrão instantâneo. Ele conclui que esse valor deve segurar as despesas da mãe por um tempo. Refletindo sobre sua vida, percebe que em 20 anos não fez nada realmente marcante. Hoje, isso muda. Seus pais não podem esperar, então ele se demite e 20 minutos depois, ele é oficialmente mais um na fila do desemprego e sem emprego à vista. Mas eis que surge o sistema. Como recompensa por abandonar o trabalho e desafiar os antepassados, palavras do próprio sistema. Ele recebe 88 mil wones. Confuso, ele acha que só pode ser pegadinha ou efeito colateral de passar tempo demais no TikTok. O sistema manda ele conferir o saldo bancário. Xinguang puxa o celular, abre o app e vê o número absurdo. Mais de 138 mil na conta. Ele fica desconfiado, certo de que é golpe. Mas o sistema, quase ofendido, pede que ele, por favor, não duvide. O cara mal piscou e já acordou com o tal do sistema ativado. Fazer o quê? Já que tá ligado, é hora de tirar proveito. Se o Prota não tivesse visto com os próprios olhos, ia jurar que era papo furado, mas tá ali, escancarado. Ele acabou de desbloquear o sistema e agora acha que já entendeu como essa parada funciona. A ideia é simples: encontrar uma brecha e usar a seu favor. Enquanto ele tá nesse devaneio, chega uma figura conhecida. Ei, câmera, pega leve nesse enquadramento. É a Galang, influencer com modestos 8 milhões de seguidores. Mais uma peça rara da empresa dele. Ela solta a pergunta: e aí, você já terminou o roteiro da minha próxima live? Só que em vez de chamar ele de Xin, solta um Shao do nada. Não sei vocês, mas eu tô com a impressão de que o nome desse pobre coitado vai mudar umas 3 vezes antes do capítulo acabar. Ela se aproxima e insiste: você fez o que eu te pedi. Mas o Prota, com a atenção ocupada, sabe-se lá com o quê, solta um clima de constrangimento no ar. Galang, percebendo, manda outra: ah, então você finalmente abriu os olhos pra mim.
O Prota continua na defensiva, igual aluno pega o colando. Ela reforça o pedido. Queria mais roteiros. Gao Wen, a estrela da internet que ele gerencia, quer dizer, gerenciava, é conhecida como a deusa da dança mais sexy. Mas aí Shou joga a bomba. Pediu demissão, não vai mais escrever roteiro nenhum. Gao Wen, surpresa, pergunta por que essa decisão tão de repente. Ele começa a guardar suas coisas. No fundo, ele sabe que ela até respeita as pessoas, mas com ele sempre foi aquela relação de olhadinha, porque ele era bom no que fazia. Fim de parceria, cada um pro seu lado, ou quase. Porque a provocadora Amor não sabe perder. Ela chega de novo perguntando se ele tá mesmo decidido. Diz que prefere ele aos outros e que não confia em mais ninguém. Shao, malandro, confirma que já fechou todos os trâmites. Ela, no modo sedutor a nível máximo, pergunta se ele vai deixá-la sozinha. Mas ele já sacou que é jogo de interesse, ela vê lucro nele, simples assim. Quero férias prolongadas, ele responde. Só que ela não desiste. Parte pra ofensiva total, quase no contra-ataque final. Quer saber pra onde ele vai trabalhar, se eles vão virar concorrentes. O coitado começa a suar frio, pensando na avó, na tia, na mãe. Qualquer coisa para manter o foco, até que lembra, com o sistema ele pode ficar bilionário e bilionário escolhe. Para cortar o clima, ele solta. Teu nariz tá meio torto, já pensou em dar uma ajeitada? Foi um golpe abaixo da linha da autoestima. Ela, em choque, puxa um espelhinho de um lugar estrategicamente perigoso e começa a analisar. Como assim torto? Olha, vira, olha de novo. Começa a achar que talvez tenha mesmo algo estranho ali. Mas a live já tá quase no ar e ela precisa resolver aquilo urgente. Enquanto isso, o sisteminha reaparece todo orgulhoso. Parabéns, Prota. Você resistiu ao encanto de uma beldade e manteve sua dignidade. Recompensa: 23.001 trocados. Nada mal por não virar cachorrinho de ninguém. E lá vai ele, abrindo o aplicativo para ver se o tão esperado dinheiro caiu. E não é que tá lá o bendito Pix piscando para ele. Meus amigos, o Prota tá começando a sentir aquele gostinho doce da liberdade financeira, ou pelo menos de uma parcela dela. Agora ele até inventou um mantra: seja você mesmo e recusa-se a ser um gado. Anota aí, rapaziada, que essa é de graça. Gao ainda agradece o Prota pelo aviso e admite que nem tinha percebido o que estava rolando. Como ele tá mesmo de saída, ela deseja boa sorte e um futuro brilhante. O Prota fica pensando se ela não deveria estar explodindo de raiva, já que a falha dela foi exposta. Mas nada, a moça tá calma, tranquila, como se tivesse tomado um chá de camomila. Na verdade, parece até que tá interpretando um papel de pessoa sincera. E para completar, ainda convida o Prota para jantar, dizendo que se ele não arrumar emprego, é só mandar mensagem. O nosso herói começa a considerar que talvez ela não fosse tão mentirosa assim, até que é gente boa. O doido entra na conversa e diz que quem devia chamar para um jantar de despedida era ele, e não o contrário, como deixar ela pagar. Mas Gawain rebate: seu salário não é tão grande assim, melhor guardar. Só que o Prota, cheio de coragem, responde: agora que tô saindo, não precisamos viver de miséria. E quem sabe no futuro trabalhamos juntos de novo. Gawain dá aquele sorrisinho e diz que, mesmo ele indo embora, ainda sente que não conhece o Prota tão bem assim. É, meu querido, se continuar fazendo ela sorrir desse jeito, daqui a pouco ela esquece até que você é feio. Estratégia é tudo. Passa um tempo e o Prota tá indo para casa. Normalmente ele pega transporte público, mas hoje, com a conta reforçada, quer inovar, que tá um táxi. Mas não qualquer táxi, o mais caro. Afinal, luxo também é terapia. E aí chega o carro, e não é qualquer coisa não. Se o Uber Black fosse um jogo, esse aqui era a versão Uber Black Deluxe Premium Turbo. O Prota fica feliz, o carro chegou em menos de 3 minutos. Flashback rápido. Alguns dias antes, ele estava saindo do trabalho tarde demais para dividir corrida com alguém. Mas é só um detalhe para mostrar que agora a vida mudou. Hoje o homem tá diferente. O motorista até pede com respeito: entre, chefe. O sistema do jogo aparece e diz que o usuário tá generoso hoje. Afinal, ele pegou o táxi sem olhar o preço. Como recompensa, recebe 50.000 wons. O motorista pergunta se o destino é mesmo a loja de panquecas e o Prota confirma. E lá vão eles.
O banco é macio, confortável, até parece que abraça a pessoa. Minutos depois, já na loja, a atendente reconhece o Prota e pergunta se vai pedir o de sempre, panqueca sem ovo e a salsicha. Mas dessa vez ele surpreende, quer 2 ovos extras. Rapaziada, esse pedido ficou estranho, muito estranho, mas vamos seguir para não dar problema com monetização. Além disso, ele pede 2 salsichas inteiras, nada de amido de salsicha. O Prota lembra que, com um salário antigo de 5.000, gastava 800 só de aluguel. Para comer, não podia passar de 20, então o básico era a regra. Sempre pegava a panqueca de 8 wons sem ovo para economizar. Mas agora tá se sentindo rico. De 8, passou a gastar 15. E o pior, ou melhor, é que o pessoal ao redor começa a olhar com inveja. Trabalhador sofre, meus amigos. O sistema elogia o Prota por impressionar todo mundo e manda mais 20.000 wons de recompensa. A vida tá tão boa que parece que ele ganha dinheiro só por existir. Imagina, o cara respira, ganha dinheiro, pisca, ganha dinheiro. Eu também queria. E o infeliz ainda fecha dizendo que da próxima vez vai pedir 5 ovos. Esse homem não tem limites. Na época de escola, o Prota era tão quebrado que diversão para ele era contar moedas e ver se dava para comprar um chiclete. Quando finalmente começou a trabalhar, a situação não melhorou muito. Agora tinha um pouco mais de grana, mas zero tempo livre. Resultado, ele nem sabe mais o que as pessoas comuns fazem para se divertir. Até que andando pela cidade, um prédio gigante chama a atenção dele. Provavelmente um shopping ou um castelo moderno, quem sabe. Nesse momento, ele lembra de nada, quer dizer, lembra que esqueceu alguma coisa. Mas aí vem o estalo, agora que tem um bom dinheiro, ele pode simplesmente ir até um shopping e aproveitar. Só que no meio dessas reflexões, ele lembra de uma dívida, não financeira, mas social. Ainda tá devendo um jantar para Gawain. O problema é que restaurantes chiques exigem um certo padrão de roupa, e o que ele tá vestindo no momento grita promoção de liquidação. Então, missão definida, compras, e não é qualquer loja, não, ele quer ir logo na mais cara. O Prota entra no shopping e começa a estranhar, porque todas as lojas têm nome em inglês. Tomara que ele não entre em nenhuma errada. Ele já fica irritado porque não acha uma Adidas. Em compensação, acha uma Adivos. Mas sinceramente, Protinha, isso não serve. Sem alternativas, ele decide largar o pensamento de pobre e entra na loja da frente. Justo a que ele não deveria. As atendentes notam a presença dele, mas uma delas já dá a desculpa de que está ocupada. A verdade, ela escaneou o Prota da cabeça aos pés. Tênis falsificado, roupa simples, celular que já viu dias melhores e cabelo pedindo socorro. Resultada, ninguém quer atender. Ele, irritado, pergunta se realmente ninguém vai dar atenção e manda a real. Tá cansado do trabalho, não teve tempo de pesquisar e só queria comprar algo de uns 15.000. Quando escutam o valor, as atendentes quase fazem fila para atender. Dinheiro abre portas e corações. Pouco tempo depois, o Prota sai de lá com roupa nova e a sensação de que o serviço de primeira classe existe mesmo. Nem carregar as sacolas ele precisa, as funcionárias fazem isso por ele. Uma delas ainda tenta convencê-lo a voltar para o evento de joias no fim do mês. Ele diz que talvez, se tiver tempo, sabemos que não vai. Na saída, a assistente pergunta se ele quer que envie um tênis para casa. Ele recusa e vai embora. No caminho, houve 2 garotas comentando que adorariam comprar ali, mas que as peças são caras demais. Ele concorda mentalmente. Realmente é um assalto autorizado. Então o sistema aparece informando que o Prota acabou de gastar o equivalente a 3 anos de salário de uma vez só. Como recompensa, ganha 600.000 wons. Ele fica feliz. Descobriu que quanto mais gasta, mais ganha. Segundo ele, tá um passo mais perto de ser milionário. A cena muda para um restaurante ocidental de luxo. Lá está o Prota, todo arrumado e se sentindo o próprio astro de novela. A atendente o leva até a área VIP, dizendo que ele pode relaxar, provar sobremesas e esperar os amigos. Ele fica impressionado, afinal nunca foi tratado assim. Antes ele não tinha nem dinheiro para o estacionamento. Ela mostra a mesa com chás e doces e avisa: é só tocar o sino se precisar de algo. O Prota, agora se sentindo um verdadeiro magnata, aproveita a vista do 40º andar. É uma paisagem que ele nunca tinha visto antes. Literalmente está acima dos meros mortais. Ele pensa que com dinheiro até suas maiores fantasias se tornam realidade. Mas aí lembra, tem família. Decide mandar 100.000 wons pro pai, porque milionário ou não, mãe e pai vêm primeiro.
Ele não quer que o pai desconfie do valor que vai ganhar, então inventa aquela desculpa clássica. É só um trampo de meio período, pai. Mas calma aí, que a gente acabou de esbarrar numa cena perigosa. E não é só perigosa, é daquelas bem calientes. A Gawain aparece toda simpática falando para um certo fã número 1, que tá todo mundo com saudade do foguete dele. Solta uns trocados aí pro menino, vai, ela pede, com aquele jeitinho provocativo. Logo depois, a cena corta pro Prota, que comenta ter enviado a localização e o nome do restaurante para Gawain, mas como ela não respondeu, só pode estar ocupada transmitindo. E adivinha só quem é o tal fã número 1 que tá mandando o foguete? Pois é, o próprio Prota, esse sem vergonha de marca maior. Gawain encerra a live dizendo que amanhã tem mais, tira os saltos e se joga na cadeira. Porque, vamos combinar, a bichinha ralou hoje. As amigas chegam perguntando o que ela vai comer, mas elas soltam hoje não, tô ocupada. Uma amiga curiosa manda, e quem é o fã número 1? A outra já começa a especular que não deve ser nenhum novinho não, mas talvez um veterano com cabelo branco. Gawain corta logo o papo, dizendo que conhece bem o cara e que é o Shan Wang, ou pra nós íntimos o Prota. Uma das amigas comenta que ela nunca superou o Prota, mesmo depois que ele saiu do trabalho. Outra já lança aquela pergunta marota, vocês estão se envolvendo de novo? Gawain nega e explica que ele só ajudou muito quando era gerente dela. Mesmo assim, a amiga já solta um então bora junto. Aí, meu amigo, é aquilo, sempre tem um famoso empata. Vai sair pra algo especial? Pode apostar que vai aparecer um. E Gawain, resignada, diz que tudo bem, mas já com aquela cara de lá vem bomba. Ela explica que vão comer algo simples e que se for caro, cada um paga o seu. Ou seja, podem considerar aquilo um jantar de grupo. As amigas topam e pronto, bagunça formada. Gawain se despede, dizendo que encontra todo mundo depois no estacionamento. Primeiro, ela vai tirar a maquiagem. Algum tempo depois, o trio se reúne no estacionamento. Gawain pega a chave do carro. E nada de Uno com porta amassada, viu? O negócio é carro do ano, brilhando. A amiga do lado comenta que tá difícil fechar contratos e que não conseguiria comprar um desses tão cedo. Gawain sugere que ela vire streamer de dança. A menina até treme. Deus me livre, é cansativo demais. No fundo, ela só tá esperando um fã apaixonado pagar uma viagem pro exterior. Em resumo, tá em busca de um otário de coração mole. A ruivinha do grupo dá uma alfinetada dizendo que a Zan reclama de barriga cheia, porque no ramo delas já é um privilégio não precisar se envolver com patrocinadores. Mas Zan insiste no sonho da viagem, e a amiga responde que sonhar é de graça. De repente, Gawain pega o celular para conferir onde o Prota tá e arregala os olhos. A ruivinha já imaginava, é que o lugar é tão barato, mas tão barato que até chocou a menina.